Olá, tudo bem? Meu nome é José Guilherme, eu sou professor de Geografia e no vídeo de hoje a gente vai continuar falando sobre a América, que já foi tema dos últimos dois vídeos. O primeiro falando um pouquinho sobre as regionalizações possíveis para o continente, o segundo falando um pouquinho sobre as características físicas e esse terceiro a gente vai falar um pouquinho sobre os povos nativos e os estados nacionais. Só lembrando que desde do primeiro vídeo que a gente falou um pouquinho sobre a regionalização e no segundo também que a gente falou sobre as características naturais, a gente viu que o continente americano ele é muito diverso, né? Tanto em diversidade de paisagem, diversidade de culturas. Isso também acontece na diversidade dos povos nativos, né? A gente tem diversos povos que já habitavam aqui. Só lembrando, né, que os colonizadores eles chegaram nesse continente há alguns séculos atrás. Só que a existência de outros povos ela já data de milênios, né? Então a gente já tinha desde de muito tempo atrás, a gente já tem povos que vivem aqui no continente americano, né, diferentes povos. Bom, nesse primeiro mapa a gente consegue perceber, né, ter uma ideia inicial da diversidade de povos existentes aqui no continente. Né? Esse mapa não é exatamente disso, né, ele representa as famílias linguísticas, mas as diferentes famílias linguísticas, né, que são os povos que falam uma língua relativamente semelhante. Então, a gente só olhando esse mapa, a gente já consegue ter uma ideia de que há uma grande diversidade, né, de povos, de culturas, de povos que são distintos por processos culturais diferentes. Aqui já entrando um pouquinho, né, nos povos nativos existentes na América anglo-saxônica, né, relembrando que a América anglo-saxônica ela é composta pelos Estados Unidos e pelo Canadá e pela Groenlândia também, né, então essa porção mais a norte do nosso continente. Tanto o Canadá quanto os Estados Unidos eles têm algumas formas de classificar, né, de agrupar esses povos, né? O Canadá agrupa de uma forma, os Estados Unidos de outra, né? Mas a gente tem diversos grupos, né, dentro desses países. Aqui tem alguns, né, desses grupos expressivos existentes nos Estados Unidos e no Canadá. Os navarros, eles são um grupo existente no sudoeste dos Estados Unidos e que naturalmente eles viviam da caça e da pesca e que com o passar do tempo, né, com a mudança de todas essas os processos de colonização que acabaram por atingir eles também, muitas vezes, grande parte desses grupos, eles acabaram ficando restritos a algumas áreas, né, algumas áreas mais isoladas e acabaram se adaptando também a essas modificações e na sociedade atual eles modificaram, né, tentando manter um pouquinho manter basicamente suas características naturais, mas também se adaptando a essa nova realidade, né, que está cercando eles. Bom, então muitas dos navarros hoje em dia eles acabam por trabalhar como guia turísticos ou trabalhar com venda e produção de artesanatos, né, que acabam por acontecer nesses lugares que muitas vezes são turísticos, né, essas paisagens onde eles vivem muitas vezes são turísticas, né, então eles acabam por, por atingir, né, esse nicho de pessoas que acaba visitando esses lugares. Outro grupo bastante relevante são os Sioux. Os Sioux eles vivem no centro e no norte dos Estados Unidos, por assim dizer, e esse grupo eles têm uma característica muito marcante, que é a presença de guerreiros, né? Então, a grande parte das histórias que envolvem os Sioux, elas remetem a guerreiros, né? Então, é um povo que tem na sua história muito dessa natureza guerreira, por assim dizer. Então, existem diversos nomes de grandes líderes que acabaram por ser guerreiros que são relacionados aos Sioux. E um outro grupo existente na América do Norte são os Inuits. Os Inuits eles são popularmente conhecidos como esquimós, mas eles preferem por serem chamados de Inuits. Então, dessa forma, né, esse é o termo utilizado, né, para chamá-los, né? Eles são um grupo indígena que vive nessas porções mais frias do continente, né? No Canadá, no Alasca, na Groenlândia. Eles sobrevivem também da caça e da pesca, principalmente da pesca, né, nesses ambientes. Então, eles têm técnicas de pesca em áreas congeladas, eles têm técnicas de construção em área congelada para utilizar peles de animais como fonte de isolamento térmico. Então, eles são um grupo que vive nesses ambientes mais frios. Bom, aqui já falando um pouquinho sobre os povos que existem na América Latina e no Caribe, né, na outra porção da América, existem diversas populações existentes na América Latina e no Caribe também. Aqui tem algumas,
né, não todas, mas algumas bastante relevantes. Um dos povos nativos relevantes são os maias. Os maias eles são nativos de Yucatán, que é uma península no México, que é uma porção na costa mexicana, no litoral leste. E uma característica muito importante dos maias é a construção de grandes cidades, né, com uma arquitetura muito própria e muito exuberante, por assim dizer. Essa que a gente está vendo aqui nessa foto, que eu estou passando com o meu cursor, é a pirâmide de Kukulcán, que é uma pirâmide maia localizada no Monumento Natural de Chichén Itzá, que fica nessa península, que é uma das maravilhas do mundo. Bom, nesse monumento, né, de Chichén Itzá, atualmente recebe muitos turistas do mundo inteiro, né, então tem uma vastidão de construções e que remetem um pouquinho à história desse povo, né, do povo maia. Os Yanomami, o povo Yanomami, eles são nativos da região amazônica, né, então eles são um dos mais expressivos quantitativamente na região amazônica, os Yanomami. A gente tem também, na parte mais a sul da América Latina, né, já Argentina, Bolívia, Brasil, Paraguai, os Guaranis. Os Guaranis eles são muito importantes para esses países, para todas essas regiões, né, tanto para o Brasil quanto para a Argentina, para a Bolívia, e para o Paraguai muito também, tanto que nesse país o próprio idioma Guarani é tido como uma das línguas oficiais, bem como a sua moeda ela tem por nome Guarani, em homenagem, né, a esse povo. E ainda a gente tem os Incas. Os Incas também são conhecidos muito pela sua arquitetura exuberante e é uma população que vive principalmente na região da Cordilheira dos Andes, né, que é uma região de grandes montanhas, né, de relevos bastante altos. Então tem essa população que são os Incas. Mas né, essas populações indígenas, muitas vezes elas sofreram muito com os processos de colonização, né, com os processos de exploração, por vezes populações foram escravizadas, né, muitas delas foram mortas ou ficaram restritas a pequenas áreas, né, áreas de floresta ou áreas um pouquinho mais isoladas, né, muitas vezes, e muitas dessas populações elas perderam grande parte dos seus indivíduos. E desde no século passado, né, já mais para o final do século passado, começaram diversas discussões sobre o que é chamado de processo de descolonização. E com todo esse início dessa discussão, né, sobre o direito das populações tradicionais, dos povos nativos, no ano de 85 teve início uma discussão sobre uma declaração de direito dos povos indígenas, né, uma declaração da ONU. Em 2007, essa declaração ela foi concluída. Essa declaração, tiveram 11 países que não votaram sobre ela e 4 países foram contrários, né, os Estados Unidos, o Canadá, a Austrália e a Nova Zelândia. Sendo que, de início, esses países foram contrários, mas como a pressão tanto dessas populações no interior do país, como a pressão internacional ela começou a ser muito grande, esses 4 países eles reverteram o seu voto. Primeiro a Austrália reverteu em 2009 e Estados Unidos, Canadá e Nova Zelândia eles acabaram por reverter seus votos em 2010. Então, esse foi um marco muito importante para essas populações, principalmente no sentido de representatividade. Ainda, né, outros países que tiveram marcos muito importantes para esses povos, como o Equador em 2008 e a Bolívia em 2009, eles aprovaram constituições novas, né, dando mais direito, mais soberanidade sobre suas terras para essas populações. Né. Até a Bolívia, durante a aprovação dessa nova Constituição, tinha um presidente de origem indígena. Né. Então foi bastante importante tanto para o Equador, mas nesse caso quanto para a Bolívia, né, essa aprovação de novas constituições e essa representatividade, visto que esses países, grande parte da população, ela tem origem indígena. E nessas discussões, né, na tramitação da ONU, na declaração, o Brasil foi bastante ativo, né, nessas discussões. O Brasil vinha seguindo essa linha, né, de uma maior representatividade para essas populações e tudo. E também é muito importante, visto que essas populações elas têm uma relação muito forte com o local onde elas vivem, né, com a natureza, com o meio ambiente, por assim dizer, onde elas estão inseridas.
Então, até para essas discussões modernas de aquecimento global, né, de desmatamento, de redução da cobertura vegetal no planeta, as terras indígenas elas são muito importantes. Por quê? Porque essas populações, elas têm como elas têm uma relação muito forte com o meio onde elas vivem, elas protegem, né? Elas têm as taxas de desmatamento são muito mais baixas em terras indígenas do que nas áreas ao entorno. Então, além de você preservar toda essa natureza, essa riqueza cultural existente nessas populações, ainda você está preservando, né, as riquezas naturais existentes no ambiente. Então tem toda essa discussão. Então vem junto essa preservação da cultura desses povos, bem como a preservação ambiental. Então, uma coisa ela acaba vindo junto com a outra. Então nessas discussões modernas, muitas vezes esses debates sobre a preservação ambiental, eles acabam vindo junto, né, nos debates sobre os direitos dos povos indígenas. Bom, gente, a aula de hoje foi isso. Vou deixar para vocês 3 atividades. A primeira é para falar por que foi importante a criação e o fortalecimento das políticas indigenistas na América. A segunda, perguntando se todos os países do mundo foram favoráveis à votação da Declaração da ONU sobre os Direitos dos Povos Indígenas. E a terceira, com o passar do tempo, como o Brasil vem se posicionando quanto à participação nas discussões e no cumprimento das políticas indigenistas. Agradeço a atenção de vocês. Até a próxima.